Muito bem, muito boa tarde. Encontro de hoje do GFORP ampliado, nós vamos conversar sobre uma das pesquisas produzidas no âmbito do mestrado e no âmbito do GFORP, né, das nossas atividades de pesquisa. Especificamente a pesquisa da Caroline, né, em que ela discute a educação à distância na formação de professores, considerações a partir da epistemologia da praxis. Caroline, tens aí 30, 40 minutos para você apresentar, né, a sua pesquisa, sua produção, e depois a gente abre para as questões, colocações, perguntas, enfim, que as pessoas tiverem vontade de conversar com você a partir do seu esforço de pesquisa traduzido neste relatório chamado de dissertação, tá bom? Então, fica à vontade para você fazer sua apresentação aí para nós. Ok, boa tarde, pessoal, boa tarde aos colegas presentes. Esse é um trabalho que a gente desenvolveu no âmbito do mestrado em Educação. O título é Educação à Distância na Formação de Professores, Considerações a partir da Epistemologia da Praxis. Os elementos norteadores da pesquisa, ele vai girar em torno desses 5 elementos, tendo como problema de que forma a educação à distância, como política educacional para a formação de professores, contempla a epistemologia da praxis. Aqui a gente trabalha na linha de pesquisa de políticas educacionais e traz a demanda da educação à distância em paralelo com a epistemologia da praxis, que é a base teórica do nosso trabalho, que vocês vão entender um pouquinho mais no decorrer da apresentação. O objetivo geral é analisar o desenvolvimento das políticas públicas de EAD para a formação docente na praxis social, e como objetivo específico, nós pontuamos 3. Primeiro, apresentar e analisar as políticas educacionais de EAD direcionadas para a formação docente. Depois, investigar o contexto político, social e econômico em que se produz a regulamentação da EAD na formação de professores. E, por fim, examinar as possíveis implicações da flexibilização da formação docente para a prática social. Nossa pesquisa é uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. A gente também apresenta alguns dados quantitativos, mas o maior enfoque é sobre a perspectiva qualitativa. A coleta de dados nós fizemos a partir de uma análise documental de todas de leis, decretos, portarias que viabilizaram a flexibilização da formação docente por meio do EAD. E análise de dados, a gente foi guiado pelo materialismo histórico-dialético. Esse aqui é a estrutura do trabalho. O trabalho ele teve 4 capítulos. A gente começa ali no capítulo 1, eu vou fazer um breve resumo para vocês, para a gente ir depois para os achados. O capítulo 1, a gente se dedicou em especificar a base epistemológica, a base teórica do nosso trabalho. Então, a gente partiu da filosofia da praxis. A filosofia da praxis é uma corrente filosófica de base marxista, e ela foi trabalhada no nosso projeto a partir da perspectiva de Adolfo Sanches, que é um filósofo que ganhou cidadania mexicana, e ele vai se dedicar a todas essas questões de base marxista. O filósofo ele vai trazer para a gente a filosofia da praxis em Marx, mas ele divide em 2 aspectos. Como foi que Marx chegou a essa questão da praxis e como é que a praxis pode ser desenvolvida após ali após a existência de Marx. Ele vai dizer que antes da praxis de Marx, essa é uma questão posta da filosofia há muito tempo para se discutir o sentido das coisas. Enquanto as pessoas entendiam que algumas correntes filosóficas entendiam que a praxis era algo espiritual, transcendente, algo divino, outra diziam que a praxis era a materialidade, era o fazer, era o agir. E aí o Marx ele vai trazer para a gente assim que há uma mediação entre uma coisa e outra,
sendo a praxis uma ação teórico e prática, que são questões indissolúveis, com a finalidade de revolução. Então, e essa revolução, ela é de cunho social, ela é movida pela sociedade para mudar uma questão uma questão que está posta, não algo subjetivo, não algo que seria criado, mas uma realidade concreta, que é o termo que ele usa. E aí, na perspectiva de Marx, ele pensa essa revolução por meio da praxis, que é essa atividade teórica e prática, muito ali nas questões fabris da época que ele vivia, das causas que ele defendia. Quando o Adolfo Sanches Vasquez vai trazer essa reflexão agora já recente, 1990 para cá, ele vai dizer assim que a gente precisa repensar essa questão colocada por Marx, porque ela foi entendida por dois polos. Um polo acreditava que que ficou essa divisão entre o que seria teoria e o que seria prática. Então, a prática seria a parte teórica, a parte seria prática, e a discussão ficou nisso. Quando ele faz esse levantamento no estudo de doutorado dele, ele diz que a prática ela não há essa dissolução, esse paradoxo entre a teoria e a prática, mas elas são questões que estão dissociadas, e ela tem um caráter teórico, que é teleológico, ou seja, uma ação consciente, uma ação de desejo, uma ação de planejamento, mas que ela se efetiva pela prática social, pela ação dos homens. E aí o Adolfo Sanches vai dizer assim, que a gente precisa repensar essas questões da praxis como uma ação revolucionária com as nossas questões contemporâneas. E aí vai dizer que a gente não tem mais as mesmas questões fabris, mas nós temos outras formas de dominação no trabalho, a dominação social, a dominação da sociedade. Então, ele vai trazer esses acentuamentos. E junto dele, a gente vai pegar a perspectiva do Gramsci, que também vai trazer essa questão, que a gente precisa pensar numa praxis atual, e essa praxis ela vem por uma revolução e ação humana, onde a educação tem um papel fundamental, porque o Sanches, junto com o Vasquez, vai dizer que existe uma forma de dominação que é levada pelo consenso e as pessoas não se percebem disso, é uma forma manipulada, subjetiva, mas que acontece de forma intensa, e que a educação seria o colírio, seria aquilo que nos faria desvelar essas estruturas sociais, nos dando armas para revolucionar em favor da liberdade, em favor da justiça, sendo a educação o grande meio para isso. No capítulo 2, a gente vai explorar um pouquinho da relação do trabalho e educação e as demandas pela flexibilização docente. Aqui, a gente também vai pegar uma parte histórica para falar um pouco da sociologia do trabalho. A gente vai voltar àquelas questões de como é que se estruturou a sociologia do trabalho a partir do Fordismo, do Taylorismo. Vamos trazer o início do conceito de competências, que hoje se utiliza muito, e vamos dizer quem foram os teóricos que trouxeram isso para o campo do trabalho e como que isso foi se disseminando na nossa prática social, nas nossas relações sociais. Vamos dizer que a sociologia do trabalho teve uma mudança a partir do neoliberalismo. Então, o modismo agora é a flexibilização, que é modado na polivalência, onde o trabalhador ele precisa saber de tudo pouco, precisa fazer tudo pouco, precisa ser permissivo um tudo pouco para se adequar ao modelo social do trabalho. E aí, dentro desse capítulo, a gente vai dizer também como que a pedagogia, como que a educação, ela é agenciada para esse projeto do neoliberalismo, fomentando professores, fomentando educadores que também pensem com essa mesma perspectiva de uma educação flexibilizada para formar trabalhadores flexibilizados. Existe um subtexto, um subtítulo que a gente fala sobre
é a formação do novo trabalhador, o neoliberalismo, consensos e alienação psicofísica. E aqui a gente vai trazer alguns estudos da psicologia, que é a área que eu trabalho, para dizer como é que se forma essa parte subjetiva e consensual desse novo trabalhador e como é que os professores, como é que a escola é fomentada para essa questão a partir da pedagogia das competências, que é um assunto que a gente discute bastante aqui no nosso grupo. O capítulo ele se encerra falando um pouquinho das políticas educacionais de formação docente, e aí eu faço um breve resumo dessas políticas no Brasil, até a gente chegar às políticas de EAD, dizendo como é que a sociedade ela vai se mudando, vai se ajustando, e como é que a gente vai precisando, meio que sendo obrigado a fazer esse ajuste. Aí a gente chega na parte da cybercultura, que é a plataformização digital, que exige da gente essa interação humana com a máquina, mediada com a máquina, tendo vários sistemas, síncrono, assíncrono. O terceiro capítulo é quando a gente vai se dedicar para a observação do nosso objeto de estudo, né, que são as normativas jurídicas. E é interessante comentar com vocês que o nosso trabalho, em nenhum ponto a gente vai se dedicar sobre a polaridade do bem e do mal, do certo e do errado, em questão ao EAD. Se é bom, se é ruim, se é isso, se é aquilo. A gente foge dessa superficialidade para entender como é que é construído uma dinâmica de flexibilização jurídica, flexibilização normativa para o uso do EAD e as nuances que se tem por trás disso. Então, por isso, a gente precisa fazer toda essa retomada filosófica, social e de cunho jurídico para a gente entender como é que na prática social, isso vai se formatando. Nesse terceiro capítulo, nós fizemos um levantamento do disciplinamento jurídico que legaliza no Brasil a plataformização digital, e aí nós fomos pegar toda a legislação federal sobre a autorização do EAD do Brasil. Nosso foco maior foi para a formação superior, que é onde a gente poderia se aproximar da formação docente, e aí a gente esbarrou na legislação que autoriza os cursos superiores de diversas categorias e também das licenciaturas. Nós fizemos o levantamento, deu mais de 30 documentos, foi a partir de 1998, do primeiro decreto, até agora, recente, 2024, finalzinho de 2024, com o último decreto que suspendeu. Dentro desse capítulo, que suspendeu temporariamente a oferta de cursos EAD, com credenciamento. Dentro desse capítulo, a gente vai ter toda essa especificação. Depois de quando vocês puderem ter acesso ao trabalho, vai ser bom olhar visualmente isso, dessas legislações. Depois a gente vai fazer uma análise sobre essas legislações, né, dizendo que em 27 anos dessas legislações, a gente vê assim, vários partidos políticos, vários governos que ora decretaram, ora flexibilizaram, ora fomentaram, ora suprimiram a política de EAD, mas, de modo geral, todos contribuíram para um grande fim, que é a visualização da formação como uma perspectiva de sucesso profissional, uma perspectiva de ascensão social. A gente fez esse terceiro capítulo, orientado pelo um autor chamado André Celardi, que ele vai dizer como é que a gente poderia fazer essa pesquisa dos documentos, pesquisa documental. O que ele diz? Que, além da gente apresentar esses documentos e os pontos específicos, a gente precisa fazer um corte transversal na dinâmica social e econômica que se estava ocorrendo na época em que foi lançado, pensado, debatido essas leis, essas normativas. E aí nós fomos atrás de artigos, fomos atrás de revistas, de notícias, de jornal, do que, por exemplo, o governo tem, quando lançou a portaria de 2017, que flexibilizou ainda mais a formação EAD,
o que as notícias falavam sobre isso, o que os críticos diziam sobre isso, o que os defensores diziam sobre isso. A gente foi fazendo esse recorte e dentro desse capítulo a gente tem uma parte descritiva que ele vai nomeando política por política, governo por governo, quem é que estava lá no MEC, o que é que foi produtivo, qual foi o balanço. No final, a gente tem uma análise do panorama geral que eu vou apresentar na parte dos achados para vocês. Entre a filosofia da praxis e a prática social contemporânea, uma política de formação de professores disciplinada, é o nosso quarto capítulo. Aqui a gente vai pegar um apanhado dessas políticas e dos outros 2 capítulos para dizer que a gente conseguiu identificar que a flexibilização normativa, que é o tema central do trabalho, do EAD, ela é uma das flexibilizações que todo esse sistema neoliberal traz para a gente, né? Ou imputa para a gente, e fazendo a gente ter uma percepção de que o que a gente achava que era uma coisa assim centralizada, sabe, de uma coisa de âmbito menor, a gente vai entender que não, que existe uma lógica maior que nos acomete sobre isso e que tenta transformar a nossa percepção técnica, a nossa percepção psicológica e a nossa percepção social em torno de um projeto que não é posto nem discutido por nós mesmos, mas sim imposto. E é sobre isso que a gente vai falar nos achados. A síntese dos resultados. O que a gente conseguiu extrair? A experimentação crônica do EAD no Brasil e os arranjos políticos institucionais de formação docente. A gente conseguiu observar que nos 27 anos, desde o primeiro decreto, houve mais de 20 formulações legais sobre a modalidade EAD, e a mais recente foi em 2024. Essas modalidades, como eu já disse, ora flexibilizavam, ora fechavam, a flexibilização, ora abriam para o setor privado, ora suprimia o setor privado, mas, no geral, elas sempre caminhavam para a flexibilização da formação docente pelas instituições privadas. Agora, em 2024, finalzinho, acho que foi agosto, setembro, a gente teve uma nova diretriz do MEC, que suspendeu todos os processos de credenciamento de EAD, de novos cursos e dos cursos que estavam sendo avaliados, para repensar um novo marco legal para EAD, que seria lançado, na verdade, foi lançado agora em 2000, acho que foi nesse mês, esse novo marco legal, trazendo, né, melhores assentamentos, né, melhores definições. Então, isso confirmou que todos os nossos questionamentos, não sobre a polaridade do bem e do mal do EAD, mas de muitas questões que envolvem, de alguma forma, essa portaria ela confirmou para a gente que esse assunto merecia, como nós insistimos, ser maior debatido. Corporativismo nas políticas educacionais esvazia cada vez mais a participação popular, deixando deliberações sobre a égide da associação privada. O que nós entendemos? Que as políticas educacionais, elas são feitas por uma agência do governo e tem, em tese, uma participação popular, que seria o Conselho Nacional de Educação. Mas aí a gente foi estudando, se debruçando e entendendo que, com o passar do tempo, a participação popular, por meio do CNE, é feita hoje pelos donos de faculdades, pelos donos de editoras, ou seja, pela parte mercadológica interessada na educação do Brasil. Então, quando se é discutida uma política educacional, como a de flexibilização da formação da educação superior, eles não vão chamar as pessoas da faculdade, as pessoas da população comum, eles chamam as pessoas que têm interesse alinhado com eles para nos representar e fazer uma política a qual nós possamos aderir e concordar, achando que ela, de alguma forma, nos beneficia. Há uma continuidade ideológica baseada na lógica neoliberal dos processos de formação docente, mesmo diante da transição do governo. Isso quer dizer que entra governo de direita, entra governo de esquerda, alguns têm uma fala maior sobre a perspectiva do capital humano, da formação superior, outros têm um discurso de que, não, a educação superior é acessibilidade,
é o processo de justiça, de garantia de direitos, mas na prática a gente não tem mudanças estruturais na nossa sociedade que permitam a gente ter dignidade mínima na formação superior, no trabalho. Hoje nós tínhamos uma política educacional lá no início do governo Lula, de que quanto mais pessoas formadas, o Brasil ele ia crescer, ele ia ter uma ascensão social, nós seríamos uma sociedade melhor estruturada economicamente, e hoje a gente tem quase 27 anos desde o início dessas políticas, e nós temos um déficit grande de trabalho, déficit grande econômico, várias pessoas formadas, várias pessoas com diploma superior, mas sem emprego, um mercado cada vez mais escasso e mais dificultoso, ou seja, garante uma ascensão à educação superior, mas não se mexe na estrutura social, dando condições de vida dignas para essas pessoas, para a sociedade. E aí coloca-se na educação uma promessa de ascensão de vida, uma promessa de melhoria de vida, mas na prática isso de fato não acontece. Plataformização como tendência. Essa parte, que é a parte quantitativa que eu comentei, nós pegamos alguns dados dos censos do INEP e da SEMASP, que é o Sindicato de Faculdades Particulares do Brasil, e ele vai dizer para a gente o quê? Que a expansão a expansão do EAD ocorreu com a normativa de democratização do acesso à educação. Vamos liberar o EAD para todo mundo ter acesso à educação. Só que essa acessibilidade, que era vista no início do projeto como uma superação da pobreza, ela de fato não ocorreu, tem muita gente formada, muita gente com diploma, mas muita gente ainda muito pobre no nosso país. E essa expansão do ensino, ela se deu no contexto de instituições privadas. Então, a gente vê, o gráfico está um pouquinho apagado, mas lá no trabalho ele está mais detalhado também, que sempre que é lançado uma política de governo como o novo FIES, o ProUni, o decreto 9.057, que foi ali o de liberação geral do EAD, existia um crescimento no mercado privado. Então, a gente entendeu que o governo lança projetos, lança programas com esse disfarce de acessibilidade, mas, no fundo, quem se beneficia é o mercado superior, com uma ascensão por meio de concessões, de bolsas, de benefícios em função dele. Aqui, não tá aqui nesse gráfico, mas é um dado preocupante para a gente, que a educação, as licenciaturas, ela tem tido cada vez um número maior de oferta, de matrícula por meio do ensino privado e também do EAD, tendo mais de 100% do crescimento de matrículas, enquanto na instituição pública não tem esse crescimento e ao contrário, tem uma queda de 3%, com uma tendência que daqui a 10 anos a gente tenha, sei lá, mais de 50%, 60%, 70% dessas matrículas todas realizadas na rede privada e com forte tendência por meio do EAD. A deturpação da praxis na formação docente. Isso aqui é um outro achado, que ele vai falar que as políticas educacionais, elas são marcadas por intencionalidades liberais. E ela reconfiguram e deturpam o sentido real da praxis, esvaziando o potencial crítico e transformador. Lembra que lá no capítulo 1 nós discutimos que a praxis ela é uma perspectiva teórica e prática com fins de revolução social. E aqui a gente vai ter as políticas, as falas dos representantes da educação e do país, falando de uma superação no campo individual. Então, se você estudar, se você fizer mestrado, doutorado, você vai conseguir vencer na vida, você vai conseguir superar. Acabam colocando a individualização dessas mazelas sociais e econômicas
sobre a pessoa, sobre a costa da pessoa, né? Que basta você estudar, se você se dedicar um pouquinho mais, se você tiver foco naquilo que você quer, persistência, resiliência, você consegue. Então, a praxe tem sido repassada com esse sentido. Mas o sentido real da praxe é uma revolução coletiva, é um entendimento coletivo dessas demandas, mazelas sociais que a gente pode pensar e discutir através de um campo social, de um campo coletivo, não apenas do campo individual. E aí, sobre o discurso da eficiência, da inclusão, a gente vai ter a predominação de abordagens tecnicistas e individuais, que despolitizam a formação e reforçam a autorresponsabilização do sujeito. Então, é a Mariana que tem que correr atrás, é a Mariana que tem que se dedicar, é a questão do autoempreendedorismo, do autossucesso. Com a prioridade dessa formação dentro do setor privado, a formação crítica ela vai perdendo cada vez mais espaço, porque o mercado privado ele não é do interesse dele fomentar a formação crítica em nenhuma de suas formações, né? Então, o sentido dele é vender um diploma, vender uma competência que você pode adquirir para conseguir progredir na vida. A responsabilização individual como estratégia hegemônica e a reprodução da desigualdade. Então, essas políticas de flexibilização, elas vão naturalizando práticas educativas que despolitizam a formação e reduzem a praxis, a adaptação do sujeito ao mundo do trabalho, por meio da resiliência e da autossobrevivência. A oferta de formação de baixo custo, voltado quase exclusivamente para as camadas subalternas, aprofunda a reprodução das desigualdades sob o pretexto da democracia. Aqui é uma questão que a gente discute se o sentido fundamental da flexibilização do EAD era o acesso à formação superior, por que é que ela não foi liberada e divulgada em todos os cursos? Por que ela ficou apenas para alguns cursos específicos? Esse último decreto que saiu agora, a gente tem aí, né, a UAB, o Conselho Federal de Psicologia, de Medicina vibrando, né, porque psicologia se faz com presença, direito se faz com presença, é o discurso que se usa, e a gente se questiona assim, se o objetivo fundamental era a ampliação do acesso à educação superior, por que é que não foi ofertado para todos os cursos? Aí o governo justifica porque a gente precisa de densidade tecnológica para ensinar alguns cursos, mas a gente entende assim que quando é do interesse do capital, o investimento tecnológico numa formação, seja ela qual for, ele não faz esse cálculo de quanto que vale a pena, quanto que não vale. Então, se vale a pena, ele investe porque sabe que tem retorno. E aqui a gente entende que a gente vai deixar os cursos presencial para quem pode sustentar-se neles, e o EAD a gente vai dar para aquelas pessoas que não têm possibilidade de acesso. Então, a gente vai deixar elas se formarem de qualquer jeito, né? Mas para elas acreditarem que estão sendo assistidas, enquanto a gente deixa uma camada reservada dos nossos cursos ofertado para uma população específica. Por fim, o catálogo das flexibilizações. A gente entendeu que a flexibilização jurídica normativa, que é o foco do nosso trabalho, ela é apenas uma dentre as diversas formas de flexibilização contemporânea. Lembra que eu falei que a gente pensava que era uma coisa pequena, mas depois fomos entender que é uma coisa muito maior, e por isso que tem essa figurinha aqui do mundo e volta do dinheiro, do globo, né, das questões de geopolítica, de globalização, porque nós estamos dentro de um contexto que não é único para nós, só que muitas vezes a gente não percebe por essa formação esvaziada da percepção crítica, da percepção social. E as políticas de flexibilização educacionais estão estritamente ligadas à transformação do mundo do trabalho, reforçando a lógica que adapta a formação humana às exigências do mercado. Então, quando nós temos uma BNCC, uma formação que direciona a formação de competências em pessoas, a gente vai dizer assim, nós queremos pessoas com as competências X para ocupar os lugares X, tudo detalhado, tudo especificado.
A competência vem de um conceito do mundo do trabalho e a gente fomenta essas, né, habilidades sociais, habilidades emocionais que nós queremos que as pessoas desenvolvam desde muito pequeno, para que elas consigam lidar com as adversidades do campo do trabalho. Então, é uma política de formação interessada. A gente fez a pesquisa no documento da BNCC, que a gente estava usando, né, com o termo competência usado mais de 51 vezes, reforçado no documento de poucas páginas. Então, ou seja, a prioridade não é a gente formar professores críticos, mas professores que adquiram competências, que entendam sobre competências, que saibam formar cidadãos com as competências específicas que nós planejamos nas nossas políticas. Envolve a flexibilização da organização do trabalho, da subjetividade dos trabalhadores e de toda a prática social. Quando falamos de prática social, falamos da igreja, falamos da escola, falamos do livro, falamos do TikTok, falamos de tudo aquilo que está imbricado na nossa sociedade, mas que a gente não consegue, que é repassado para nós como algo naturalizado, mas na verdade cheio de intenções que às vezes a gente não consegue perceber. Essas flexibilizações estão em consonância com o ideário neoliberal, que orientam a formação do novo trabalhador, um trabalhador adaptável, resiliente e funcional às dinâmicas do mercado. Quais seriam as implicações dessa flexibilização para o campo de formação docente? A gente vai ter a escola e a educação como uma ferramenta de consenso do capitalismo, e é interessante que, quando a gente fala de consenso, a gente poderia levar lá no primeiro capítulo esse conceito, é algo assim passado naturalmente, imperceptível, mas que a gente vai entendendo como algo que faz parte de uma dinâmica social, mas na verdade não, é uma dinâmica pensada para que nós o internalizemos isso de forma natural. A acentuação da precarização do trabalho docente na autonomia, nas contratações e nas remunerações. A gente vai trazer a perspectiva da indústria 4.0, que é uma perspectiva lá da Europa, que o Ricardo Antunes discute, dizendo que a indústria 4.0, ela traz os processos de automação, de informatização para todo o campo do trabalho. E o campo docente não vai estar fora disso. Tendo a cultura da cybercultura, da EADização, da plataformização, a finalidade é que a gente desenvolva um trabalho morto. Isso o que significa? Que o nosso campo de trabalho ele seja reproduzido de forma automática para que o custo seja cada vez mais barato. Aí a gente vai ter a uberização do trabalho docente, né? O professor que grava a aula, disponibiliza para a plataforma X e recebe um valor irrisório por isso, e aquela plataforma vai vender aquilo para vários alunos que vão reproduzir, sempre com um conteúdo engessado, dentro de uma perspectiva sem essa abertura para questionamento, para uma dinâmica de aprendizado mais crítico, mais dinâmico. A gente vai ter queda de contratações de campo de trabalho, a gente vai ter o enfraquecimento da classe trabalhadora, porque o papel do docente ele também é transformado por um treinador, por um mediador, por um tutor. Então, a gente não busca um professor, a gente busca um tutor, alguém que vai fazer a mediação do ensino por meio daquela plataforma. E os impactos... E isso ressoa no professor como aquela ideia do consenso. Mas cada um tem que se virar mesmo, cada um tem que conseguir o seu contrato, cada um tem que fazer por onde, a gente vai cair no campo da uberização, e a gente vai ter um impacto na sociedade decorrente de uma ausência de uma perspectiva crítica da realidade social, tornando os sujeitos, por meio da educação, conformados com a dinâmica do capital. A finalização. Os objetivos específicos, apresentar e analisar as políticas educacionais de EAD direcionada para a formação docente. Eu acredito que a gente conseguiu fazer a gente conseguiu contemplar boa parte das políticas, mas eu reconheço que a gente teve um déficit pelo fato de não ser da área. Eu acredito que eu cheguei assim
é um pouco crua para as políticas educacionais e tive que catar tudo que eu podia em 2 anos. Talvez se eu tivesse um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de contato, eu tivesse conseguido especificar melhor e não analisado tantos materiais que não contemplavam nosso objeto. Investigar o contexto político, social e econômico, essa parte acredito que nós conseguimos fazer muito bem, está muito bem traduzido no capítulo 3, se vocês puderem depois ter a oportunidade de examinar, e examinar as implicações para a formação docente. Essa parte está escrita no capítulo 4 também, que eu gostei, achei que foi muito produtiva. Objetivo geral, analisar o desenvolvimento das políticas públicas para a formação docente, para responder o problema: de que forma a educação à distância, como política educacional para a formação de professores, contempla a epistemologia da praxis? A resposta disso ela contempla deturpando o sentido essencial da praxis, trazendo uma perspectiva de que a epistemologia da praxis é a parte de uma revolução pessoal, uma conquista pessoal, uma dedicação de autossobrevivência. E, na verdade, a epistemologia da praxis ela vai trazer que isso ocorre, mas numa perspectiva coletiva, uma perspectiva organizada, e não em questões individuais. As lacunas do trabalho. Destacamos a formação docente 100% EAD, amplamente ofertada pelas IES, mas não prevista nas DCNs das licenciaturas, o que levanta questões sobre a legalidade, fiscalização e reconhecimento profissional dos egressos. Como validar formações não autorizadas pelas diretrizes? É justo reconhecer esses profissionais como plenamente qualificados? Quando a gente foi esmiuçar trabalho normativa por normativa, nós entendemos que o MEC ele autoriza o curso 100% EAD, mas ele condiciona que a DCN do curso tem que haver essa abertura. E aí nós fomos investigar as DCNs dos cursos de licenciatura e nós não verificamos nada sobre essa temática. Não tinha quanto por cento tinha que ser de EAD, quanto por cento tinha que ser presencial, mas, do outro lado, nós percebemos uma ampla divulgação das licenciaturas 100% EAD, né? A flexibilidade da formação, a formação da faça do sofá de casa, adquira o seu certificado em 6 meses. Então, a gente observou que tem essa contradição. O que veio sair de legislação foi agora, final de 2024 também, uma normativa que permite que o curso seja 50% presencial e 50% EAD. Mas, anterior a isso, não havia essa menção nas normativas. Então, a gente questiona, né? É justo essa formação, reconhecer essas pessoas como plenamente qualificados se não há essa perspectiva legal? E a limitação é a análise dos documentos do CNE, devido à dificuldade de compreender o papel das políticas de formação docente. O CNE é o Conselho Nacional de Educação. Inicialmente, a gente supunha que o CNE atuasse como conselho de classe autônomo, mas a pesquisa revelou tratar-se de um colegiado vinculado ao MEC, porém sem autonomia jurídica. Quando a gente pensou em Conselho Nacional de Educação, nós pensamos no Conselho Regulador de Classe, parecido com o do campo que eu atuo, né, que é o da psicologia, que diz o seguinte: olha, nós temos diretrizes especificadas da atuação profissional e você só pode atuar até aqui ou aqui. Ah, mas o governo falou isso. Ah, mas não sei quem falou isso. Não, nós somos uma autarquia federal e nós temos autonomia para definir e deliberar sobre a nossa atuação. Então, nós achávamos que na educação também tinha isso. Depois, nós fomos entender que não, que o Conselho Nacional de Educação ele é uma parte social, né, da educação, que está vinculada ao MEC, mas que lá eram para ter pessoas que falassem em favor da educação, mas na verdade não tem, só tem os donos das faculdades, os donos das empresas privadas. Então isso ficou uma coisa que a gente ficou assim, poxa, que bom seria se a gente pudesse explorar mais isso, mas em decorrência do tempo não deu. E aqui os nossos sinceros agradecimentos ao todo o nosso PPG, a nossa universidade, aos colegas, ao GFORP, tá? Que foi muito parceiro nessa caminhada. Acho que muitas das discussões que nós tivemos aqui, elas colaboraram para todas essas análises.
E o final do nosso trabalho é esse. Agora a gente está aberto para discutir, para ter dúvidas. Muito bem, Caroline. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho e sua pesquisa. Bora lá, gente. Quem quer comentar, perguntar, observar, fique à vontade. Todo mundo aí já leu, né? Leu o trabalho da Caroline, então fique à vontade para os comentários. Diga, Cláudia. Caroline, então, primeiramente eu gostaria de dar parabéns, que bacana o seu trabalho. Eu achei bem legal o jeito que você foi estruturando. Aí você foi pontuando bastante coisa que eu estava assim, pensando ali, refletindo sobre a leitura e ia perguntar, mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: quais foram os maiores desafios para você organizar e fazer o seu recorte de pesquisa? Muito bem, vou só esperar que a Caroline deve ter ido buscar um copo d'água. Ela já volta. O que aconteceu que vocês estão tudo com câmera fechada hoje? O que houve? Estão com frio? Ah, Caroline caiu. Esperar ela voltar. Vamos ver se ela ouviu a pergunta que você fez, Cláudia. Vamos ver. O frio chegou, a chuva chegou, a internet cai. Acho que a Caroline está entrando. Caroline, você fugiu, Caroline? Ficou com medo? Foi, é? Descarregou o computador, apresentei e saí correndo. Você chegou a ouvir a pergunta da Cláudia? Não, eu não ouvi, Cláudia. Cláudia, então vamos reformular. Vai lá. Ok, reformulando. Eu gostaria de parabenizar, que bacana o seu trabalho, achei assim, o jeito que você foi organizando, estruturando. Eu fui realizando a leitura e pontuando algumas coisas ali que eu fiquei curiosa, mas eu vi que você conseguiu esclarecer bem durante a leitura. E eu gostaria de deixar a seguinte pergunta: quais os maiores desafios que você teve ao realizar o recorte da tua pesquisa? Eu acho que o nosso maior desafio, inclusive, eu cheguei com isso na qualificação. Quando a gente foi para a qualificação, nós fomos com os dois primeiros capítulos, justamente me perguntando, tá, e agora por onde é que se caminha, por onde é que vai? Então, a minha maior dificuldade foi de entender assim. São muitos governos para a gente analisar. Então, nós vamos ter, por exemplo, o governo do presidente Lula, o primeiro governo, nós vamos ter tantas normativas que falam sobre isso, nós vamos ter no governo Temer tantas. Aí eu falei, mas se eu analisar só o do governo Lula, a gente vai ficar deficiente, e se analisar só um recorte de ano a ano, a gente também vai ficar deficiente. E aí eu falei assim, não, então eu vou pegar todos os governos, mas vou me ancorar em pesquisas que já tinham sobre isso. Então, a gente escolheu fazer esse recorte completo, né, desde a primeira até a última, mas se ancorando em pesquisas que já tinham feitas. Nós tínhamos pesquisas do primeiro governo Lula, nós tínhamos pesquisas do governo Fernando Henrique, então a gente foi se apoiando no trabalho desses colegas que já tinham um caminho pré-preparado e juntamos tudo isso. Mas realmente eu fiquei pensando assim, poxa, se eu for pegar tudo isso, eu não vou dar conta. E aí eu acredito que foi depois da qualificação, a discussão com os colegas, ela foi muito produtiva nesse sentido, para a gente definir o que é que faz, como é que faz e qual o caminho mais, não é nem o melhor caminho, mas qual o caminho possível dentro da nossa perspectiva de tempo. Está fechado o microfone, Paula. Perdão. E vale observar também aqui, Cláudio, o seguinte: o objeto de pesquisa que a Caroline optou para dedicar-se, para estudar, ele não é um objeto muito comum, vamos assim dizer, do ponto de vista do recorte. Por quê?
Porque ela se propôs a olhar uma questão da relação trabalho-educação na sua matriz flexibilizante, mas a partir de um aporte teórico, que é o aporte da filosofia da praxis. Isso é complexo, não é fácil. Por quê? Porque, primeiro, ela precisa fazer um alcance de compreensão do que seja a filosofia da praxis, posicionar teoricamente, metodologicamente, essa concepção, para depois ela validar se aquele recorte que ela fez é suficiente ou não, se ele extrapola ou não, se ele dá conta ou não. Então, não é uma coisa que você faz já de cara. Tem muitas pesquisas que a gente, pela característica do objeto, a gente já define ela de cara, começa já com os recortes definidos. Mas tem pesquisa pela característica dela que não é possível se fazer isso. Então, primeiro, a Caroline teve que fazer toda uma construção sobre o que é a filosofia da praxis, como é que ela se estrutura, né, como é que ela se desenha e tal, fazendo links com o contexto atual, para então poder trazer o objeto dela e fazer um pouco os recortes de quanto que ela alcançaria ou não, né? E o recorte aí vai respeitando um pouco a especificidade mesmo do objeto. Então, essa sua pergunta é interessante, porque, especialmente para a pesquisa da Caroline, porque ela é um desafio muito peculiar, muito próprio, que às vezes foge um pouco das demais pesquisas. Tem outras pesquisas que é muito tranquilo, você pode definir logo de cara e caminha com ele, está tudo certo. O da Caroline, não, ela teve que ralar o coco e muda para cá, e muda para lá, e tinha hora que ela ficava insegura, mas será que estou indo certo, estou indo errado, né? Porque tem uma especificidade própria do objeto dela. Tá bom? Só para ajudar a responder essa questão. Diga, Alisson, o que você achou? Pode falar, Caroline. Eu ia falar para a Cláudia que essa questão, né, desse recorte, né? Porque são dois momentos. É um recorte da legislação, tá, mas o que a gente faz com a legislação pela legislação? Mas o recorte também, né, do campo social, do campo econômico, que a gente conseguiu se apoiar, como o professor disse, fazendo o link com a nossa base epistemológica e também a nossa base metodológica. Eu acho que foi quando ligou uma luz, assim, que eu fiquei, poxa, finalmente, finalmente um caminho para andar. Maravilha. Alisson, você, ao ler o trabalho da Caroline, ficou pensando na sua pesquisa? Será que eu fiquei pensando que gancho que eu poderia pegar quando eu estava lendo algumas coisas assim. E eu queria saber se, durante a pesquisa, Caroline, primeiramente, parabéns, né? Se você chegou a comparar o nosso modelo, além de outros governos, a iadização, com outros países. Não, eu não consegui fazer esse comparativo atual. O que eu consegui trazer foi lá do início, né, que a gente já tinha modelos de EAD em outros países, só que eles não tinham uma perspectiva como chegou no nosso, de vamos apostar na educação como proposta de governo, seja qual for o governo. Né? Então, se a gente formar pelo EAD, a gente vai conseguir chegar lá na Amazônia, conseguir chegar lá não sei aonde, vai dar certo e vamos conseguir isso, vamos conseguir aquilo. Essa perspectiva não chegou para a gente assim, com esse desenho de jeitinho mais brasileiro, sabe? Mas lá eles tinham alguns outros modelos que foram adaptados para a gente tem algumas legislações que seguem um modelo lá, mas aqui a gente foi colocando algumas outras perspectivas. Agora, o modelo comparativo atual, eu não cheguei a fazer, Alisson. Pode levantar mais uma pergunta. Pode falar. A gente vê que, com essa iadização, o professor acaba a gente... a palavra desprofissionalização docente, a gente enxerga muito isso, com tudo isso. E aí eu queria saber o que, na sua opinião, você acha que pode ser feito para os professores se sentirem mais valorizados, para eles manterem mais a sua autonomia nesse modelo de ensino. Uhum. Isso foi uma questão, Alisson, que assim, eu terminei o projeto, assim, um trabalho um pouco deprimida, porque quando eu comecei, eu achei assim que era uma questão importante de investigar, mas de repente fosse uma coisa só da minha cabeça, sabe? Assim, que é só aqui. Quando eu trouxe essa proposta de trabalho lá do outro estado que eu morava com o professor Paulo, eu trouxe questionando muito, né?
um modelo específico de trabalho de uma empresa em que eu estava alocada, mas com o passar do estudo, eu fui entendendo que, na verdade, é um sistema muito maior do que aquilo que eu imaginava. E aí, quando você me pergunta o que a gente pode fazer, eu acredito que a gente, enquanto dois, ou enquanto grupo de pesquisa, pode fazer muito pouco, porque é uma demanda coletiva. A gente vai trazendo ao longo do trabalho que há uma perspectiva no mundo do trabalho, né, do esvaziamento dos sindicatos, dos esvaziamentos dos contextos sociais de trabalho, e inclui a educação também, fomentado para este fim, para que cada vez mais nós nos venhamos sozinhos. Poxa, mas o que eu, Alisson, posso fazer? Poxa, mas o que eu, Paulo, posso fazer? Esse sentimento de individualização e de incompetência, ele meio que é propagado de forma planejada. Então, eu acredito que talvez o primeiro passo para a gente conseguir mudar isso é trabalhar numa perspectiva coletiva, sabe? Pensar essas questões de forma coletiva, para a gente ir encontrando caminhos e ocupando espaços coletivos também. Por exemplo, o CNE, que é um campo coletivo, né, de consulta coletiva da educação. Hoje nós temos pessoas lá num campo coletivo, mas voltado para uma perspectiva de mercado. Nós não temos pessoas desinteressadas desse campo que discutam essa política. Então, acho que o que a gente pode fazer é uma pergunta que a gente precisa se fazer no campo coletivo, precisa se encontrar e achar respostas também no campo coletivo. Deixa eu aproveitar também a pergunta do Alisson e a resposta da Caroline para fazer uma observação sobre o contexto pós-pesquisa da Caroline. Veja, nós tivemos uma pausa, vamos assim dizer, do governo federal na questão da oferta do ensino à distância, para repensar um pouco os marcos legais em relação a isso, revisitar essas questões, tá? E na semana passada, retrasada, o governo liberou aí uma resolução, né, mapeando, né, disciplinando um pouco essa configuração. E aí ele criou 3 possibilidades na graduação. Um é ensino à distância, né, outro é ensino semipresencial e outro é ensino presencial. No ensino presencial, ele retirou aquela prerrogativa de 40% à distância e colocou 30%. Beleza. No ensino semipresencial, ele falou que 50% é à distância e 50% é presencial. Desses 50% à distância, o estágio o que mais? Era uma outra coisa lá, laboratório, não sei o quê, ele pode ser feito à distância e já acomoda 30% aí, mais ou menos da carga horária, 20%, 30%. E os outros 30%, 20% você pode ir da quando ali. Mas se você pegar um pouco a parte mais prática, a parte de estágio, né, e algumas configurações do curso de pedagogia, por exemplo, ele já mais ou menos acomoda ali quase que integralmente o semipresencial, né, à distância, o que mais ou menos configura isso. Mas beleza. Quando você vai para o ensino à distância, você tem a seguinte definição, que 20% tem que ser presencial e 80% à distância. O que, na prática, não muda absolutamente nada. Por quê? Porque 20% à distância, basta você pegar os estágios, 20% é presencial, basta você pegar os estágios, por exemplo, e colocar presencial. Então, toda a formação do ponto de vista da formação do professor, ela continua à distância. Ela não tem uma mudança. Ela foi anunciada como uma mudança, uma preocupação, mas ela não tem uma mudança. Ela vai continuar tendo a mesma configuração. É claro que, como tem uma exigência de estágio, de ter um polo e tal, as organizações privadas que ofertam educação à distância foram reclamar, né, dizendo que acabou o ensino à distância, que isso vai ficar mais caro para quem quer estudar com esses cursos, né, porque tem uma exigência lá de polo e tal. Mas, do ponto de vista prático, ele não faz grande diferença, né? Ele mais ou menos vai articulando isso. A manutenção dessa questão da formação à distância, da oferta à distância, ela vem se tornando um problema, não só no sentido se é certo ou errado, mas é o sentido da própria configuração do que a Caroline estava falando, do que seja o trabalhador da educação. Entendeu? Porque, veja, com o avanço das inteligências artificiais,
tudo o que for do ponto de vista informacional na informação, na formação dos professores, você não precisa de um professor, tutor, mediador, né? Ela está disponível na rede. Qualquer inteligência artificial reúne o que já tem de informações disponíveis na rede sobre uma área do conhecimento e repassa para você. E veja que essa questão é ainda mais complexa, porque essa semana o ministro da Educação anunciou que vai ser trabalhado pelo MEC a entrada da inteligência artificial nas escolas brasileiras, na educação brasileira. Isso estava lá em São Paulo, né? São Paulo estava propondo a inteligência artificial para fazer correção de prova dos alunos e tal, né? O MEC, o Camilo Santana já anunciou essa semana que a inteligência artificial vai entrar. Ou seja, veja, e isso é uma complexidade do ponto de vista formativo, do que se pensa sobre formação, projeto formativo e tudo mais, mas ele tem uma complexidade grande do ponto de vista do que seja a autonomia, ou o saber, ou a atuação profissional do professor. Entendeu? Porque as ofertas à distância, independente se certo ou errado, é uma outra discussão, ela tem uma base principal, que ela tem a base informacional. Né? Você tem uma pessoa que grava uma aula e passa lá. Quando você puder, você vai lá e assiste. Né? Certo? Você até tem lá um mediador, alguém que vai tirar dúvida para você. Mas a função principal, a base principal do ensino à distância, ele é informacional. Ele informa um conjunto de saberes, né, sobre aquela determinada disciplina, teoria e tal, pronto. Quando nós falamos em formação presencial, especialmente na universidade, nós estamos falando de uma formação orgânica, né, em que só a informação não é suficiente. Você precisa articular esta informação com elementos da pedagogia e com elementos da ciência, para a produção de novo conhecimento. E, consequentemente, com articulação com a prática social, por meio da extensão, por exemplo, em que você estabelece um processo de sentido histórico-social para aquele conhecimento. Então, veja, se você tem 95% da formação do professor, do pedagogo, disponível na rede, numa matriz informacional de formação, bom, 90% dos professores que trabalham nessa perspectiva, a curto prazo, estão fora. Né? Olhando, se essa é a política, né, de adotando essas estratégias assim, livremente, sim, obviamente, é meio cruel falar, mas 95% está fora. Né? Você vai manter ali uma pequena base de gestão dessas plataformas, né, e gestão dessas inteligências artificiais, mas 90%, mais 1% dos professores que trabalham aí, não tem nenhuma discussão da autonomia do trabalho deles, eles simplesmente não vão existir. Por quê? Porque qualquer inteligência artificial hoje já tem algoritmo suficiente que seja capaz de mapear e produzir, reunir as informações sobre uma determinada área do conhecimento. Percebe? Vai restar como elemento meio que de resistência os processos de formação presencial quando eles conseguem extrapolar a lógica simplista da informatividade na formação do professor e consegue estabelecer uma relação mais orgânica do ponto de vista intelectual. Né? Porque mesmo os cursos presenciais, que o professor só se apega na repetição de informações que a pessoa já pode acessar na internet, nem esse professor ele consegue se manter. Ele conseguirá se manter. Qual é o professor que vai ter sentido histórico? É o professor que é capaz de produzir intelectualmente, né? É capaz de ter uma formação teórica intelectual, né? Articulando elementos orgânicos da vida e da prática social com o processo formativo das pessoas. Né? Se não tiver essa característica, obviamente que ele é passivelmente substituível do ponto de vista da inteligência artificial. Né? Então, Alisson, essa pergunta sua é interessante e ela joga para questões, porque veja como é tão rápido, né, atualmente. A Caroline acabou a dissertação dela faz um mês, né? E já tem um pós-Caroline, já tem um pós, uma discussão pós a pesquisa da Caroline em relação a essa configuração, né, do que seja o professor, do que seja o educador, autonomia docente, e assim por diante, tá? Só para ajudar a pensar um pouco sobre essa questão, tá bom? Porque eu sei que a Laís está louca de vontade de perguntar alguma coisa para a Caroline, porque ela tem umas curiosidades lá em relação ao objeto que ela quer pesquisar, né, atualmente, futuramente. Não é, Laís? Ou estou errado? Olha, primeiramente, você está de parabéns. Eu estava comentando com o Paulo sobre a sua fundamentação teórica, que ele foi
ele foi muito bem fundamentado, principalmente a questão da praxis, né? A Paula, a maioria das minhas dúvidas foi retirada com as outras perguntas, então eu não sei mais o que perguntar. Porque, assim, eu como estudante, principalmente das disciplinas de EAD, percebo isso sobre a questão de faltar essa ligação da teoria à praxis, né? E quando você traz um texto que debate isso, que tem essa discussão, eu acho que contribui bastante. Então, é só parabenizar o trabalho, principalmente nessa parte da fundamentação teórica. Só isso mesmo. Obrigada, Laís. Essa fundamentação teórica, a gente já comentou várias vezes, né, Paulo e Sheila? Deu quase um ano só para conseguir expressar alguma coisa, mas eu acho que quem ainda não leu vale muito a pena ler. A gente pega, é um livro bem extenso até esse aqui, que a gente conseguiu resumir em 18 páginas, né? E no final a gente conseguiu trazer uma parte que é as colocações desse livro. Esse livro é uma tese de doutorado do Adolfo Sanches, que ele traz as questões da filosofia da praxis do Marx. E aí, na segunda parte do capítulo que a gente escreveu, a gente faz esse link entre a educação, trazendo o que ele fala sobre a praxis na educação, junto com o que o Gramsci também vai trazer para a gente. Então, acho que ficou bem bacana. Obrigada, viu, Laís? Caroline, aproveitando a pergunta da Laís, já te passo aí, Sheila. Conta para quem não conhece um pouquinho a história do Vasquez. De onde ele nasceu, de onde ele veio, para que ele foi, onde é que ele morreu e assim por diante. Vai lá, o pessoal conhecer. Tá, vamos com calma. Eu estava pensando se era na Itália, na Espanha, na Espanha. Ele nasceu na Espanha e aí ele viveu numa época de guerra, de conflito, e quem apresentou para ele a questão do marxismo foi um tio dele. Nessa época em que ele existiu, era uma coisa assim, o que a gente chama hoje de viralizado, né? Era muito fomentado, mas tinha também uma boa. Eu acho que era até fomentado até pelas críticas, sabe? Quando a gente tem uma crítica, vamos falar, por exemplo, da tal da Virgínia. Todo mundo condena a tal da Virgínia. Aí ontem vários vídeos, não sei o quê, eu fui lá olhar o stories da Virgínia. Não sigo a Virgínia, mas queria saber o que tinha acontecido. Então, fazendo um link, era mais ou menos assim, uma época onde que as teorias de Marx eram, como são hoje também, muito mais criticadas. E esse tio dele apresentou esse livro, né? A família dele tem essa questão também dessas dinâmicas políticas e ele foi se aprofundando. Sempre gostou de escrever, sempre gostou de ler, se formou em jornalismo, e aí se envolveu no Partido Socialista quando cresceu, e aí durante um conflito lá na Espanha, ele, juntamente com outros pesquisadores, professores, que discutiam o marxismo, a bandeira não o marxismo, mas a bandeira do socialismo no geral, foram expulsos, né? E eles conseguiram exílio no México. E aí, lá no México, eles fizeram uma colônia desses estudiosos, professores, filósofos que foram expulsos e continuaram escrevendo. Ele morou em várias cidades e aí ele escrevia sobre as questões políticas lá do país dele. Foi professor de uma universidade famosa lá no México. E na tese de doutorado dele, ele vai. Por que ele retoma a questão do Marx? Porque existia o conflito da Eslováquias, acho que é isso. E aí o Partido Socialista lá, ele estava fazendo uma gestão contra a perspectiva do marxismo. Então, eles estavam utilizando a fachada do marxismo, mas fazendo barbáries, né? Coisas que não eram aceitas ali
na questão ideológica dele. E aí ele se baseia nesse conflito que foi divulgado aí durante um congresso, e faz a tese de doutorado dele questionando, né, o desvio dos partidos socialistas daquilo que realmente Marx trazia. E aí ele vai retomar vários textos, trazendo a questão da teoria e da prática. Tem uma parte que ele retoma, falando do equívoco que se tinha escrevido sobre as teses de Marx que falam sobre a teoria e prática, que fez vários seguidores dele entender que a prática seria uma coisa distinta da teoria e precisaria desse conflito entre teoria e prática. Ele vai retomar isso, trazendo que não, que na verdade não existe essa divisão, mas que a praxis que a teoria e a prática, elas são coisas indissociáveis, elas precisam estar juntas. E aí ele continua o livro dizendo que essas questões, elas, embora sejam antigas, precisam ser revisitadas com as perspectivas contemporâneas. Que isso escrito, acredito que em final de 80, mas ele morreu agora, em 2011, tá agora não, né? Já está com uns 10 anos, mas ainda assim trazia essas dinâmicas de contemporaneidade baseado na perspectiva do socialismo e do marxismo, que foi distorcido. Muito bem, Caroline. Caroline não é só ciência, é cultura também. Né? Diga, Sheila. Olá, Paulo. Olá, Caroline. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu tive a alegria, eu posso dizer, né, Paulo, de participar da banca da Caroline, né, de qualificação e de defesa, e queria novamente registrar e reiterar meus parabéns pela pesquisa, pela escrita impecável, posso dizer, né, Caroline, impecável mesmo, pela dedicação de um assunto que é complexo, né, você não estando diretamente ainda ligada a esse assunto, né, pela complexidade, enfim, pela coerência, como eu falei na tua banca, metodológica do referencial teórico, né, a forma com que você conduziu, com que você estruturou o seu trabalho. Nessa semana eu voltei pelo grupo aqui olhar novamente para o teu trabalho e, mais uma vez, eu gostaria de reiterar, né, uma provocação de que esse teu trabalho se transforme num livro, né, porque eu acho que ele merece ser socializado como como eu falei no Dia da Banca, um produto, não que o artigo não seja importante, é extremamente importante, mas esse teu trabalho, ele tem uma fundamentação teórica e também social histórica do momento em que nós estamos vivendo. Sim. Então, ele traz elementos que servirão para muitos processos de revisão de literatura daqui em diante. E, assim, mais uma vez, reiterar teu esforço, porque, inclusive, eu já indiquei, Paulo, esse trabalho, né, para leitura numa turma aqui com os alunos numa disciplina que fala de políticas de formação docente, né? Nem pedi autorização, gente, desculpa. Mas, inclusive, eu falei já, agora já foi, agora já passei. Essa parte não era para contar. O texto subiu para o repositório, é público, embora a Caroline deixou lá privado, né, Caroline? Mas é público, pode usar à vontade. Professora Sheila, eu cometi um erro de não marcar a setinha assim da parte que tinha que podia ser público. E aí foi privado, mas a gente está resolvendo isso para tornar público. Mas pode tá público, tá? Tá bom, tá bom. Mas assim, reiterar mesmo, né? Te pedir desculpas, Caroline, porque cheguei agora não pelo fato de não querer, mas eu acabei de chegar do outro município, entrei correndo literalmente em casa e liguei o computador, porque eu estava numa reunião de trabalho. E fico muito feliz que você esteja publicizando já, que foi uma das questões que nós falamos, né? Que esse teu trabalho não é que ele precisa, ele merece ser publicizado, né? Outras pessoas ter contato, e também que sirva, por fim, assim, de inspiração para que outras pesquisas se fundamentem da mesma forma e com a mesma consistência teórico-metodológica que foi o seu trabalho. Então, mais uma vez, eu gostaria de deixar registrado aqui meus parabéns
pela sua trajetória e pelo seu produto final, né? Que com certeza, pelo sorriso do Paulo, eu tenho certeza que vai virar um livro, né, Paulo? Tá bom, obrigada. Obrigada eu, professora Sheila. Tem algumas pesquisas aí que eu preciso, algumas dissertações que eu preciso convencer os orientandos. Eles vão ter que liberar uma graninha, né, para transformar isso em livro. Mas, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz. Vamos prosear sobre isso. Eu também acho que dá sim, porque o jeito que você traz essa questão da praxis, ele é diferente e te faz pensar sobre, né? E eu falei até para o Paulo antes que, no resumo, eu já comecei, eu li o objetivo de pesquisa umas 3 vezes. Eu não sei se é porque eu não estava entendendo ou porque ele te provoca a curiosidade ali, né? Então eu falei assim, não, eu até falei para o Paulo, eu falei assim, não, eu vou continuar lendo, né, para depois eu voltar a esse objetivo. Mas é muito bem fundamentada essa questão da praxis ali, então eu achei muito curioso ali. Então, assim, perfeito mesmo. Obrigada, Laís. Show de bola. Anne, como é que foi sua experiência com a leitura da dissertação da Caroline? Está sem áudio. Abre o áudio aí. Boa noite. Nossa, tá muito escuro. Eu vou acender a outra luz. Mas eu fui batendo com diversas coisas que eu estava lendo enquanto a gente fez aquele projeto, né? E também o que a gente está formulando agora. E com certeza foi muito acrescentador como uma fonte também, né? Para o projeto que a gente vai fazer agora, os novos textos. Tá de parabéns. Foi uma honra ouvir e ver a própria apresentando, né? Maravilha. Ok, Anne. Lucineide, algo a declarar? Sumiu, Lúcia. O Elton chegou agora, mas o Elton sempre me pergunta sobre a filosofia da praxis. Então, provavelmente, no texto daquela matéria, ele encontrou algumas explicações para as dúvidas dele. Ou não? Paulo, boa noite, tudo bom? Estou atento ao grupo, aos acontecimentos que estão se desenrolando, e eu trabalho no ensino superior numa universidade à distância, que eu tenho cursos tanto presencial quanto semipresencial e à distância. E as resoluções estão bem novas, estão sendo alteradas e está tudo sendo novo. Inclusive a minha função mudou. Não sou mais tutor nem orientador educacional, sou mediador acadêmico. Então, estou acompanhando essas Parabéns mudanças. pela promoção, Elton. O que significa isso na prática? Explica aí para nós. Na prática não significa nenhuma alteração, apenas nomenclatura. Então, Paulo, eu estou acabando de finalizar um artigo sobre como está sendo a formação inicial, uma revisão sistemática do Prisma, como que está sendo as produções pós a resolução de 2024, essa Conselho Nacional de Educação número 4 de 2024, que estabelece uma nova política diretriz sobre a formação inicial para os cursos de licenciatura. E tem pouco material na área, mas já deu para fazer um resumo de que ela está bem alinhada com a BNCC, no caso de promover uma formação inicial mais ativa. Então, as metodologias ativas estão vindo com muita força nessa nova resolução dos cursos de licenciatura. Mas obrigado por poder participar do grupo e acompanhar as discussões. Maravilha. Aquilo que eu falava antes, né, da questão do avanço aí e a descaracterização da função do professor, tem algumas formas da gente parar isso. E a Caroline já apresentou uma. Uma é a gente colocar como centralidade o trabalho, e o trabalho, ele sempre para quem depende do trabalho para viver, ele sempre é uma produção coletiva, né? Ele tem uma função social coletiva, né? Então, o aspecto de resgatar a coletividade é uma forma de você interromper esse tipo de fluxo, né,
que descaracteriza profundamente, né, a formação intelectual do professor para atuar nessas modalidades, né, remotas e mediação de tecnologia, né? E a outra forma é a política propriamente dita, ou seja, há uma possibilidade, nós precisamos fazer uma opção política. Você quer formar o professor apenas por estratégias informacionais, do que existe já de conhecimento nas áreas, ou você quer formar o professor como intelectual orgânico? Essa é uma opção política. Entendeu? Se nós optarmos politicamente por uma formação intelectual mais orgânica, obviamente que essas plataformas informacionais, por si só, elas contribuem, são uma ferramenta que contribui com o processo, mas elas não dão conta, obviamente. Todo mundo que já fez algum tipo de experiência como aluno, como professor nessas plataformas, sabe, né, da dificuldade, da limitação nesse sentido. Mas, veja, elas são uma conquista importante do ponto de vista do gênero humano, né, da humanidade, mas se nós colocarmos ela como fim último da educação e da formação, sim, é um caminho sem saída. Agora, se nós colocarmos elas como uma ferramenta que contribua para a formação orgânica intelectual, né, das pessoas, aí já é uma outra discussão, né? Mas, por enquanto, precisa pesquisar e aprofundar aí a questão, mas, por enquanto, não há interrupções definidas do ponto de vista de conferir centralidade para o trabalho do trabalhador e conferir uma função política da tecnologia enquanto suporte e apoio para uma formação mais elaborada, mais orgânica. Não há essa definição, né? Então, nós estamos ainda sem fazer o debate necessário sobre, né, como, para que, de que maneira, né, serve e funciona as tecnologias no processo educacional. Nós ainda não temos esse debate feito. Ainda não foi feito. E o debate que se acaba fazendo, né, professor, como eu já mencionei aqui, são com os agenciadores, né, são com os donos, né, daí que tem o interesse mercadológico. Então, eles têm interesse diferente dos nossos. Aí veja, quando nós falamos do capital, dos intelectuais orgânicos ao capital, o capitalismo, nós estamos falando de uma orientação social, uma sociabilidade, um jeito de pensar a sociedade em que o trabalho está submetido, né, está capturado por esta lógica. Então, o trabalho é uma fonte de concentração de renda, não é uma fonte de distribuição da riqueza produzida, é apenas uma fonte de concentração de renda, na mão de uma minoria. Se o trabalho está capturado nesta lógica, a educação também o está, a tecnologia também o está, as ferramentas tecnológicas também o estão. Entende? Então, quando a gente faz o debate apenas com esses intelectuais, é óbvio que essa submissão, né, agressiva e mercadológica, ela vai permanecer. E aí a tecnologia, ela tem uma função política, que é ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, basta você acessar dados informacionais e cobrar para isso. Bom, isso aí a inteligência artificial resolve, certo? Agora, se nós abrirmos o debate, né, e estabelecemos uma discussão e redefinir politicamente o papel da tecnologia, bom, aí nós vamos trazer de volta minimamente para o diálogo quem? O trabalhador, a educação, a própria tecnologia, né, para compreender que existem várias estratégias de contribuição para uma formação mais orgânica, mais completa. Mas aí precisa resgatar esses espaços que estão submetidos ao capital, né? Inclusive resgatar o próprio Estado, a própria Secretaria de Educação, o próprio MEC, que está profundamente submetido ao capital, né? E está reproduzindo exatamente aquilo que o capital pensa sobre a educação. E aí é a complexidade que está colocada, é a disputa que está colocada. E o trabalho da Caroline, ele traz muito isso, né? Quando ela discute a partir da psicologia da praxis, a Caroline não está apenas fazendo um texto militante, mais à esquerda ou mais à direita. Não, ela está fazendo um texto de compreensão profunda dos fundamentos em relação, né, às estratégias de definição sobre a função do trabalho, portanto, da educação, portanto, da tecnologia, portanto, né, do professor. E aí é uma discussão profunda, né, que a gente pode ter que fazer, né? Paulo, só vou pedir licença um pouquinho. Eu sou a pessoa mais indelicada desse grupo nas últimas semanas, mas eu te juro, está acabando. Hoje foi uma das últimas reuniões desse dia, mas eu vou ter que me retirar. Eu chego depois, viu, Caroline? Sento na janelinha, bagunça e vou embora. A gente já está concluindo, já está fechando, que acho que já todo mundo já falou, já perguntou. Né? Obrigada,
Beleza, Pela pode ir. oportunidade, por favor, me desculpe mesmo, mas só para não ser indelicada a questão de trabalho agora, eu tenho aula aqui na outra universidade. Caroline, parabéns. Paulo, parabéns pela condução desse trabalho. Os dois estão muito de parabéns, 1000 vezes. A primeira desculpa está aceita, mas se você repetir de novo, não vai ser aceita mais. Tá? Só vale uma vez. Tá bom, beijo, gente. Tchau, tchau. Caroline, mais alguma coisa que você queira falar, complementar? A gente vai Não, agradecer. professor, eu queria só agradecer a atenção dos colegas, né, dizer que a gente está disponível para discutir, para conversar, que não se sintam sozinhos, tá? Que se tiver dúvida, pode mandar mensagem para a gente marcar alguma discussão, algum ponto mais específico do trabalho. Eu sei que, de repente, ele não comporte a demanda de cada um, mas se alguém tiver uma demanda mais específica e quiser conversar, a gente está aberto. Muito obrigado, Caroline, pela sua disponibilidade em apresentar aqui para nós a sua pesquisa. Tá bom? Pessoal que leu e participou, muitíssimo obrigado, hein? Quem leu já sabe da qualidade do trabalho, do material. Quem não leu, leia. É uma boa fonte de aprendizagem, a pesquisa da Caroline, tá? Leia pegando o conteúdo, mas também leia pegando a metodologia, o jeito que ela trabalhou, né? Pode te inspirar aí para você nas suas pesquisas também, tá bom? Muito obrigado. Um abraço, Tchau, gente. gente. Até a próxima. Tchau, professor. Até mais. Tchau, boa noite.